Olá, bom dia. Estou diante de um texto fazendo algo que eu faço sempre, que é ler, estudar a Bíblia de maneira acadêmica, de maneira devocional, uma reflexão, um ensino, uma palestra, uma pregação, uma aula, ou mesmo uma devocional, nós chamamos de Lectio Divina, ou Lectio Divinae, leitura orante divina, né? Como eu aprendi na igreja presbiteriana, na igreja católica, é uma devocional. Eu queria destacar esse livro aqui, do pastor Gregory Friesel, Liberando o Fluir do Avivamento. Gregory R. Friesel. E uma jornada para toda a igreja na direção da unidade e comunhão que glorifica a Deus, exaltando o nome de Deus através da comunhão bíblica. Né? Aqui você vê aqui, ó, um, um, uma marreta, um martelo, quebrando o gelo e um instrumento aqui, né, que usa na obra, o pedreiro, quebrando o gelo. E o verdadeiro avivamento, ele perpassa pela comunhão, pela reciprocidade, pela koinonia, como nós aprendemos, né? No grego koiné. Aí eu sempre consulto 3 ou 4 livros, eu até anotei aqui para não esquecer, do C.W. Taylor, Frank Stagg, Lourenço Stélio Rega, Strong, Henrique Alves, que foi meu professor de grego do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, e Lourenço Stélio Rega. E Strong também, dicionário bíblico, né? Comentário e tradutor de grego, dicionário de grego e hebraico e aramaico, Velho e Novo Testamento. Eu queria compartilhar um texto com você que o pastor Gregory Friesel, ele compartilha aqui no livro. Que se conta lá em Atos, até o versículo 47, diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais e se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Preste atenção na palavra, tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, o partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. Atos 2, de 42 a 47. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum.
Atos 4, 31 a 32. Aí vem a palavra no grego, ro, renas, ton, alelon. Alelon é um verbo composto no grego, koiné, do Novo Testamento, que significa mutualidade, mutuamente, reciprocidade. Ou eles se apoiam e cuidam uns aos outros mutuamente. Alelokpostirizon. Vou repetir. Alelokpostirizon. É um genitivo plural no grego. Agapate alelos. Ou seja, amem-se uns aos outros. Anexomai, aguentar, suportar uns aos outros, né? Significa, anexomai em grego quer dizer sustentar, servir de suporte, paciência, tolerância. Colossenses 3:13 e Efésios 4:2. Empatia, carregar os fardos nos dias ruins, ajudar. Então esse era o padrão. Gregory Friesel, ele comenta no livro. Esse era o padrão do Novo Testamento. Uma profunda verdade que evidencia a comunhão do seu povo, diretamente relacionada à manifestação da presença do poder de Deus. Muito significativo. Ou seja, eles amavam uns aos outros. É uma prioridade tão grande no reino de Jesus que Jesus coloca como um dos 2 grandes mandamentos. Mateus 23, 37 a 39. Jesus relaciona isso com o poder do testemunho, amor e a unidade entre os irmãos. Ou seja, eles nutriam de relacionamento, né? Era como uma aliança sem começo, meio e fim, inquebrável, interminável. Aí fala que as manifestações do Espírito Santo, esse enchimento, o preenchimento de poder do Espírito Santo, dava-se em meio ao relacionamento e amor que nutriam os irmãos uns para com os outros. E aqui está a fórmula. Ele usa aqui a palavra no substantivo grego, né? A doutrina, didaquê, ensino, instruir, perseveravam unânimes, alelon uns aos outros, na oração, na súplica e no fragmento do pão, no partir do pão, comunhão em torno da mesa. Como diz Leonardo Boff no livro dele, a verdadeira comunidade, ela parte e perpassa pela comensalidade, em torno da mesa, comunhão, ligação, mutualidade, uns aos outros, né? Roenaston alelon, uns aos outros, perseverando unânimes, ou seja, todos tinham o mesmo pensamento, todos tinham o mesmo sentimento e empatia. Não havia necessidade, não havia necessitado algum, porque os irmãos ali no primeiro século da igreja primitiva partiam o pão, distribuíam as suas propriedades, vendiam e toda a renda, tudo que era arrecadado, era depositado aos pés dos apóstolos, os discípulos de Jesus, e eles se repartiam. Muito antes de falar de
reforma agrária politicamente, muito antes de falar de reforma agrária, distribuição de renda, isso é evangelho. Não é socialismo, não é a doutrina social da igreja. Isso não é comunismo, nem socialismo. Isso é humanismo, isso é o verdadeiro sentido do evangelho. Então, eles estavam em acordo, viviam em acordo, em união. Somos salvos, querido e querida, para viver na comunhão cristã, não como soldados solitários. Eu gostei dessa frase de Gregory Fraser, eu vou repetir. Nós somos salvos para viver a comunhão cristã, não como soldados solitários, mas viver a comunhão cristã. Amar uns aos outros é uma prioridade tão grande do reino que o Senhor Jesus coloca como um dos 2 grandes mandamentos: amar uns aos outros e amar a Deus. É o tal do relacionamento vertical e horizontal. Amor a Deus e amor ao próximo. Relacionamento pessoal, interpessoal e transpessoal. Então, eles estavam ali perseverando. A palavra perseverar aqui no grego, koiné, no texto de Atos 2, é suportar, acompanhar, permanecer. Vem da palavra do vocábulo grego carterel ou proscarterel. É perseverar, é permanecer, unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os demais irmãos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, cumprindo o dia de Pentecostes, em Atos 2, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que hoje a igreja do século XXI, na qual eu e você fazemos parte, meu querido irmão, minha querida irmã, pastores, líderes, será que nós estamos perto desse ideal de Deus, de Jesus? Perseverar um ao outro, cuidar um dos outros, orar um dos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros. É mutuamente. Vem aí o vocábulo grego, koiné, do Novo Testamento, alelon, né? Anexomai, que quer dizer aguentar, suportar, servir de suporte a meu irmão. Tudo isso remete à reciprocidade e mutualidade. Amor mútuo, como Jesus mesmo disse. Eu termino essa frase de Jesus. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo é a regra áurea, regra de ouro do andar com Deus, com Cristo, ser cristão e cumprir o legado que Jesus deixou. Amar ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Siga o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, e que Deus abençoe. Me ajudem a divulgar
e pregar e viver a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não de língua, nem de palavras, como diz Paulo e Jesus e João, né? Mas em espírito e em verdade. Não ameis de palavra, de línguas, mas com gesto, com ação prática. Ameis em verdade.